A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Iniciando mais uma aula da nossa disciplina de livros proféticos do nosso curso livre de teologia, daqui da extensão de Dourados, do Instituto Bíblico Brasil para Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade. Senhor, fica conosco, abre nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos não só entender, mas também colocar em prática aquilo que o Senhor revelou aos profetas através dos livros proféticos. Amém. Então vamos falar hoje sobre Ezequiel, o livro profético, de Ezequiel, que significa Deus fortalece. Ezequiel que tem suas experiências, muito pessoais na realização da profecia, na aclaração de Deus, na demonstração de Deus, na fala de Deus ao povo escolhido. Ezequiel se torna um sinal vivo dessas profecias, porque ele enfrenta na carne, pessoalmente, na sua vida, através da experiência pessoal, o enfrentamento das provações e dos sofrimentos que a revelação traria ao povo na época em que ele profetizava. Ezequiel tem um significado apropriadamente para o livro e para o que o profeta, porque ele recebeu essa difícil missão, de levar a mensagem de Deus a um povo exilado, aos judeus que estavam exilados na Babilônia. Ezequiel ele pertencia a uma família de sacerdotes. Ele foi levado cativo para a Babilônia, por Nabucodonosor. Ele profetizou mais ou menos aí em 586 a.C. Sabe-se que Ezequiel era casado, e não tem nenhuma menção de que ele tenha tido filho ou não. Então, Ezequiel, ele inicialmente, segundo os estudos, ele não era sacerdote, porque segundo a tradição judaica, um sacerdote, um judeu para ser sacerdote, ele deveria ter acima de 30 anos, e ao que parece, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, mais ou menos aí com 25, 26 anos. Por esse motivo é que Ezequiel foi levantado, segundo os estudos e a tradição judaica, foi levantado sacerdote apenas 5 anos depois dele ter sido levado cativo. Ezequiel morava próximo ao rio Quebar, na Babilônia, e ele morava numa casa simples, no cativeiro, onde os anciãos vinham fazer consulta, e ele recebia para fazer essas consultas em sua casa. Ezequiel passou pela experiência pessoal de ser um exemplo vivo da revelação de Deus ao povo. Primeiro, muito interessante, e quando sua esposa falece subitamente, e a morte dela foi anunciada por Deus, e o profeta foi expressamente proibido por Deus de se lamentar por ela. Nenhum rito de luto, nada deveria transparecer relacionado ao luto de sua esposa. E ao que parece, Ezequiel gostava muito de sua esposa e foi proibido
de se lamentar por ela. Essa proibição ela se relacionava com um sinal de que o povo de Jerusalém fazia ou fazeria em breve com relação a Deus. Então, além dessas outras passagens de sofrimento e de exemplo vivo de experiência pessoal das passagens do livro profético de Ezequiel, ele enfrenta essas provações, de passar pela própria pele as provações para que servissem de exemplo vivo. Quando a gente diz hoje que os exemplos movem montanhas, os exemplos falam mais do que palavras, falam mais do que muitas outras coisas. Poderíamos dizer assim que o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, ele é muito vivo nesse sentido, né? Ezequiel, então, ele significa Deus fortalece. Os judeus posteriores questionaram aí o seu valor canônico e pelas aparentes discrepâncias entre a interpretação ritual do templo e as prescrições da lei de Moisés, da lei mosaica. Há uma divergência no número e nos tipos de animais sacrificados na festa da lua nova. Os conceitos básicos daí do livro de Ezequiel é que a soberania do Senhor sobre Israel e sobre as nações. Então, há profecias e há profetas que a soberania do Senhor é sobre Israel, mas o conceito básico do livro de Ezequiel é de que há sobre as nações também. O exílio babilônico como um castigo pela idolatria de Judá, voltando à adoração a Baal, a relação dinâmica entre a responsabilidade individual e coletiva. Então, a responsabilidade individual e coletiva, ela tem uma relação dinâmica, mas a responsabilidade individual e o julgamento individual dos pecados. A restauração de um novo Israel sob a liderança de uma descendência davídica. Esses são os conceitos básicos do livro de Ezequiel. Ezequiel também ele profetizava, ele era contemporâneo de Jeremias e de Daniel. Eles profetizaram no cativeiro babilônico, enquanto o povo estavam cativos do rei Nabucodonosor. Eles profetizavam. A diferença é que Jeremias profetizava em Judá, Daniel profetizava para a corte de Nabucodonosor e Ezequiel profetizava no cativeiro. E então essa era a diferença, mas eles eram contemporâneos, esses três profetas. A composição do livro, do livro profético de Ezequiel. O livro sugere que tenha sido escrito pelo próprio Ezequiel, devido ao estilo autobiográfico. No entanto, alguns estudiosos atuais sugerem que pode ter passado por algumas etapas. A primeira etapa seria uma transmissão oral. As palavras do profeta seriam transmitidas por seus discípulos ou através de algumas escolas proféticas. A segunda etapa seria a fase literária, que é a tradição oral passada para a forma escrita. E a terceira, que seria a editorial, que é o ajuntamento e organização do material escrito. A tradição dos judeus, a mais recente, atribui a copiação dos oráculos aos homens da grande sinagoga.
Isso é, o concílio de escribas que viveram no período após o exílio, para reorganizar a vida e a cultura dos judeus, a cultura judaica. O ministério de Ezequiel, segundo evidências, deve ter ocorrido na Babilônia, como se diz. O ministério dele foi levantado, quando Deus levanta ele, para a glória divina. E quando Deus usa a expressão com Ezequiel, que é filho do homem, significando o ser humano, filho do homem, se levante, porque eu vou revelar, eu vou, através de você, falar ao povo. Então essas são as profecias. É muito interessante essas colocações, o chamado e comissionamento de Ezequiel, que está lá na primeira parte do livro, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, aí as profecias contra Judá e Jerusalém, lá em Ezequiel 4, até 24 mais ou menos, as profecias sobre Israel no reino milenar, lá no capítulo 40, e as profecias da restauração de Israel no capítulo 33, 39. Então é uma composição aí do livro de Ezequiel. O contexto da época, o que aconteceu na época em que, o que estava acontecendo na época em que Ezequiel é chamado. Muito provavelmente o ministério de Ezequiel foi resultado do reinado de Manassés, com volta à adoração ao deus Baal, transformando-a em religião oficial. Então Manassés, no reinado dele, dá uma guinada totalmente à desobediência, e com a morte de Josias por Neco, faraó do Egito, Judá se transformou vassalo do Egito, vassalo que é tipo um distrito, que tinha que pagar impostos e ser dominado politicamente, mandado politicamente, pelo Egito. Neco empossou então Jeoacás e Jeoaquim, que é Eliaquim, conforme Jeremias havia predito. Jeoaquim foi um rei corrupto, caracterizado pela idolatria, pela injustiça social, pelo roubo, assassinato, além de extorsão, muito adultério e rejeição da aliança do Senhor, previsto em Jeremias 22, 1 a 17. Então Judá continuou vassalo do Egito até a Batalha de Serquemis, em 605 a.C., quando Nabucodonosor venceu os egípcios e também os assírios. Assim, Jeoaquim passou a pagar tributo para a Babilônia. Com uma tentativa de rebelião frustrada por parte de Jeoaquim, Nabucodonosor, em 598 a.C., realizou o último cerco a Judá, que culminaria no exílio em 586. Então, o rei e a família real foram deportados para a Babilônia, junto com outros 10 mil membros da elite. Então, esses eram os acontecimentos da época em que Ezequiel, então, levado a exílio, devido a esses acontecimentos aí, da volta da desobediência e das profecias que já haviam sido feitas de que seriam levados para cativeiro, e assim então aconteceu, e então Ezequiel profetizaria no exílio. Esses então era o contexto da época das profecias ou do livro profético de Ezequiel.
Qual era a proposta, o propósito da mensagem de Ezequiel, das revelações de Deus, né, a Ezequiel? O que isso representaria? A mensagem profética e a estrutura literária estão intimamente relacionados. Então, o propósito pode-se dizer que está dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao 24, que antecede a queda de Jerusalém, e são dirigidos para a casa rebelde de Judá. Seria uma advertência quanto ao julgamento eminente, né, que está lá no capítulo 2, de 3 a 8. Ressaltar a responsabilidade de cada geração pelo pecado, né, esse negócio de pecado de geração passada para ser cobrado pela próxima geração, não existe, né? Responsabilidade de cada geração, e o convite ao arrependimento. Então, isso seria a primeira parte do propósito da mensagem, do capítulo 1 ao 24. A segunda parte é do capítulo 25 ao 32, que é aviso a todas as nações vizinhas também, né? Que se alegraram e festejaram com a queda de Judá. O Senhor os advertiu através das profecias de Ezequiel de que o Senhor também os julgaria, né? Então, interessante quando alguém se alegra, alguma nação se alegra com a queda de alguém, sem olhar que Deus também poderá te julgar, ou julgar aquela nação, né? Capítulo 3, 33 ao 48, então, a terceira parte, que é a esperança entre o remanescente cativo, que é a promessa de uma nova aliança supervisionada pelo rei Davídico. Então, essas são as 3 partes da proposta, do propósito da mensagem de Ezequiel, do livro profético de Ezequiel. Os temas principais é a responsabilidade individual, ou seja, de cada um na situação atual do pecado e, consequentemente, do julgamento do Senhor. Ezequiel enfatiza a responsabilidade individual de cada um na situação do pecado. Consequentemente, o Senhor viria julgar cada um. Claro que Ezequiel não está isentando as gerações passadas pela culpa atual, né? Se o que está acontecendo houve um erro do passado, mas o que os filhos podem ser castigados pelo pecado dos pais, não é nada disso. Depende de cada um na situação e na forma com que eles estejam agindo. Se a nação, os antepassados erraram e eu vou continuar errando, né, e eu vou receber o castigo, eu só vou receber o castigo se eu continuar errando. Se a nação continuar errando, mas se a nação se converter dos seus maus caminhos. Todavia, né, entretanto, na época, o contexto de Êxodo 25 e 34:7 era usado na forma vulgar numa tentativa de justificar o julgamento do Senhor, imputando sobre Deus um pecado, ou seja, o julgamento do pecado de uma forma injusta, né? A intenção era essa. Mas, ao profetizar, Ezequiel queria ensinar o povo que se Judá se arrependesse das transgressões existentes desde a época dos seus pais, essa geração seria perdoada, né? Ezequiel não era apenas profeta, mas ele também era evangelista, porque ele ensinava, né? Esses ensinamentos a gente pode ter como um ensinamento até aos dias de hoje, né? Que há muito empirismo
de que as transgressões existentes dos antepassados, ela vá para a geração ou para outras gerações. Óbvio que elas irão de geração em geração e passarão para outras gerações, desde que eles não se arrependam das transgressões existentes ou das transgressões que houve no passado pelos seus pais. Se essa geração ou se essa atual posição ela for uma posição de arrependimento, assim como acontecia nos vários ensinamentos, nas várias passagens bíblicas, nas várias profecias que existem aí nos nossos livros proféticos e principalmente no livro de Ezequiel, essa geração será perdoada ou seria perdoada. Então essas são as profecias. Essa é a parte do livro de Ezequiel que nós tínhamos para estar passando hoje. Espero que tenham compreendido. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Amém.